Existe uma pergunta capaz de mudar completamente a forma como você se enxerga. E eu gostaria que você a respondesse com honestidade agora. Se eu conhecesse alguém exatamente igual a mim, eu a admiraria? Não estou falando de aparência. Não estou falando de sucesso financeiro. Estou falando da pessoa que você é quando ninguém está olhando. Você admiraria alguém que desiste de tudo o que promete para si mesma? Você admiraria alguém que diz que vai começar na segunda-feira, mas sempre encontra uma desculpa? Você admiraria alguém que vive dizendo que merece mais, mas continua aceitando menos? Eu sei, essa é uma pergunta desconfortável, porém, é uma pergunta capaz de mudar uma vida. Queremos ser admiradas pelo parceiro, pelos filhos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Mas quase nunca nos perguntamos se nós mesmas gostaríamos de conviver com a pessoa que nos tornamos. Pense nisso. Você gostaria de ter uma amiga que faz com você exatamente o que você faz consigo mesma? Que promete estar presente e desaparece? Que fala mal de si mesma todos os dias? Que abandona os próprios sonhos ao primeiro obstáculo? Muitas pessoas passam anos tentando convencer a si mesmas de que são incríveis. Repetem frases positivas diante do espelho, procuram validação dos outros, esperam que alguém as enxergue como especiais. Mas existe um problema nessa técnica. O cérebro não acredita facilmente em palavras quando as experiências contam uma história diferente. A psicologia mostra que a confiança em si mesmo é construída principalmente por aquilo que chamamos de experiências de domínio, que são as pequenas situações nas quais percebemos que fomos capazes de fazer algo que antes parecia difícil. Seu cérebro aprende muito mais com evidências reais do que com palavras que não fazem sentido. Se você promete caminhar 1 hora por dia e desiste no terceiro dia, seu cérebro imediatamente registra a informação de que você não pode confiar em si mesmo. Porém, o contrário também funciona igual. Se você promete caminhar apenas 10 minutos e cumpre durante uma semana inteira, o cérebro registra que quando você diz que vai fazer, você faz. Você é uma pessoa confiável. Nosso cérebro ama perceber progresso, e não precisa ser um progresso grandioso. Qualquer promessa cumprida já é suficiente para que ele registre uma pequena vitória. Cada meta concluída funciona como uma espécie de comprovante interno de competência. Nosso sistema de recompensa libera substâncias associadas à sensação de progresso e satisfação, fortalecendo a vontade de repetir aquele comportamento. Por isso, tantas pessoas fracassam quando decidem mudar de vida. Elas escolhem metas grandiosas, prometem que vão acordar às 5 da manhã, treinar 2 horas por dia, ler 50 livros no ano, eliminar 20 quilos em 3 meses. O problema não é sonhar grande. O problema é exigir de uma pessoa descondicionada a disciplina de alguém que já treina há anos. É como pedir para alguém que nunca levantou peso entrar na academia e tentar erguer 150 quilos no primeiro dia. O resultado quase sempre é o mesmo: frustração, culpa e, por fim, o abandono. E pior, mais uma prova para o cérebro de que não vale a pena tentar, porque você não é alguém de palavra. Então, o caminho tem que ser possível de ser percorrido. O segredo é fazer acordos tão pequenos consigo mesma que seja impossível falhar. Ler 2 páginas de um livro, fazer 5 minutos de exercício, arrumar a cama, desligar o celular meia hora antes de dormir. Não faça a promessa de que será para sempre. Faça a promessa de que será apenas hoje. Amanhã você faz um novo acordo consigo mesma e depois outro. Um dia por vez. Não porque essas coisas vão mudar toda a sua vida em um dia, mas porque elas mudam a forma como você passa a se ver. Vou te contar uma pequena história. Presta atenção. Lúcia é uma mulher que deseja ser admirada pelos filhos. Ela lê livros sobre educação, assiste palestras,
Explica a eles a importância da disciplina, da organização e da persistência. Mas os filhos a observam reclamar diariamente do trabalho, abandonar projetos pela metade e desistir das metas que estabelece. O que eles aprendem? Aprendem exatamente aquilo que veem ela fazer. Sabe por quê? Porque ninguém aprende profundamente quando recebe teoria, aprendem quando convivem com exemplos. Você provavelmente já deve ter percebido isso na sua própria vida. Existem pessoas cujo simples modo de viver nos inspira. Elas não precisam fazer discursos. Não ficam dizendo que são disciplinadas. Elas apenas são. Chegam no horário, cumprem a palavra, continuam quando estão cansadas, pedem desculpas quando erram, assumem responsabilidades e, sem perceber, se tornam pessoas que admiramos. A verdade é que sempre queremos estar perto de quem admiramos. Confiamos, escutamos e respeitamos mais as pessoas que admiramos. Você sabia que as pessoas ao nosso redor costumam nos perceber da maneira como nós mesmas nos percebemos? Pois é, quem se considera incapaz transmite insegurança. Quem acredita que precisa implorar por atenção, muitas vezes aceita relacionamentos que confirmam essa crença. Quem se sente indigna de respeito tolera situações que uma pessoa segura jamais toleraria. Pense que está diante de um espelho. Muitas vezes tentamos mudar a imagem que está refletida. Queremos que os outros nos valorizem, que reconheçam nosso esforço, que nos admirem. Mas o espelho apenas devolve aquilo que colocamos diante dele. Agora é a hora de parar de lutar com o reflexo e começar a mudar a pessoa que está diante do espelho. Pergunte-se que tipo de mulher você admiraria e comece a se tornar essa mulher. É uma mulher que cuida do próprio corpo? Que honra a palavra que dá a si mesma? Que termina o que começa? Que continua mesmo quando não está motivada? Então, comece hoje. Não amanhã. Hoje. De maneira pequena, mas consistente. O orgulho verdadeiro que você sentirá por você não nasce quando alguém te elogia. Nasce quando, no silêncio da noite, você olha para a própria vida e pensa: ainda estou longe de onde quero chegar, mas gosto da pessoa que estou me tornando. E esse é o tipo de admiração mais importante de todas. O sentimento que não depende dos aplausos do mundo, mas aquele que faz você sentir paz ao estar na própria companhia. A admiração por si mesma não aparece em um passe de mágica. Ela é construída exatamente da mesma forma que construímos a admiração por qualquer outra pessoa, observando atitudes repetidas ao longo do tempo. Você não admira alguém porque ela diz ser disciplinada. Você a admira porque a vê sendo disciplinada inúmeras vezes. Você também está se observando todos os dias. E por isso, eu quero te propor um exercício simples, mas extremamente poderoso. Pegue um caderno. Não faça isso apenas na sua cabeça. Escreva. Na primeira página, responda com riqueza de detalhes. Quem é a mulher que eu admiraria profundamente? Como ela cuida do corpo? Como ela fala consigo mesma? Como ela organiza sua casa? Como administra o dinheiro? Como trata os filhos? Como trata as pessoas? O que ela faz quando não está motivada? Como se veste? O que ela lê? Que tipo de conversa evita? Como ela ocupa os domingos? Como é sua rotina antes de dormir? Escreva como se estivesse descrevendo uma personagem de um filme. Depois, olhe para essa descrição e pergunte: o que essa mulher faria hoje? Então, estabeleça apenas 3 metas. Apenas 3. Por exemplo, caminhar por 10 minutos, ler 5 páginas de um livro, fazer uma hidratação no cabelo, ou arrumar a cama, beber 2 litros de água, desligar o celular 30 minutos antes de dormir. Assim que concluir cada tarefa, risque-a ou tique-a. Registre a vitória. Pode parecer infantil, mas seu cérebro precisa enxergar evidências concretas de progresso.
Cada marcação comunica que você é uma pessoa que honra a palavra que dá a si mesma. Reserve algumas páginas desse caderno e escreva no topo: evidências de que posso confiar em mim. Todos os dias anote pelo menos uma pequena vitória. Hoje caminhei mesmo sem vontade. Hoje não procrastinei uma tarefa importante. Hoje consegui falar comigo mesma com mais gentileza. Hoje escolhi descansar sem culpa. Muitas pessoas possuem um arquivo mental cheio de fracassos. Lembram de todas as dietas interrompidas, de todas as promessas quebradas, de todos os projetos abandonados. Mas quase nunca colecionam provas das vezes em que conseguiram. E a admiração por si mesma nasce justamente aí, quando você começa a reunir evidências de que é uma pessoa em quem vale a pena confiar. Por fim, comemore. Não espere perder 20 quilos para se sentir orgulhosa. Não espere terminar uma faculdade. Não espere abrir a empresa dos seus sonhos. Comemore a caminhada. Comemore a página lida. Comemore o dia em que você conseguiu levantar quando queria ficar na cama. Pode ser tomar um café fresquinho apreciando a paisagem, ouvir sua música favorita, acender uma vela perfumada ou escrever no diário: Hoje eu me escolhi. Seu cérebro aprende por associação, e quando você associa seu empenho com a satisfação, aumenta a probabilidade de repetir aquele comportamento. Você para de dizer que queria ser disciplinada e começa a perceber que está mais disciplinada. Você passa a notar que já é uma pessoa digna de confiança. E um dia, sem perceber exatamente quando aconteceu, você se olha no espelho e sente respeito e orgulho de ser quem é. Porque finalmente se tornou a pessoa que sempre procurou admirar nos outros. Na Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, está escrito: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo nos lembra algo muito importante. Nem tudo o que fazemos será visto, reconhecido ou aplaudido pelas pessoas. Muitas das batalhas mais importantes acontecem em silêncio. É quando escolhemos levantar da cama, mesmo sem vontade. Cumprir uma pequena promessa que fizemos a nós mesmas. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, mesmo quando ninguém está olhando. Nesses momentos que começamos a construir algo muito precioso, o respeito por nós mesmas. Escreva aqui nos comentários a frase: Hoje eu sou a pessoa que posso confiar. Pode parecer apenas uma frase, mas escrevê-la é importante. Quando colocamos nossos pensamentos em palavras, especialmente por escrito, ajudamos o cérebro a transformar uma intenção abstrata em algo mais concreto e significativo. É uma pequena forma de compromisso consigo mesma e pode ser o primeiro passo para fortalecer essa nova identidade que você está construindo. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras mulheres que talvez também estejam precisando reaprender a admirar a pessoa que vem no espelho. Inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo nessa jornada de crescimento, autoconhecimento e transformação. Se você conhece alguém que vive sendo dura consigo mesma ou que precisa ouvir estas palavras, compartilhe este vídeo com ela. Muito obrigada por estar aqui. Cuide-se, honre suas pequenas vitórias e lembre-se: a mulher que você deseja admirar não está em outro lugar. Ela começa a nascer toda vez que você decide não se abandonar. Até a próxima!